Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Irmão, irmã, em meio às nossas incertezas, a palavra de Deus vem ao nosso encontro como luz. E é preciso que a acolhamos para que não nos percamos pelo caminho. E o Senhor nos oferece todos os dias esta oportunidade de acolher esta luz e permitir que ela reflita em nossa vida. Por isso, mais uma vez, querido irmão, querida irmã, eu te convido a fazer deste espaço um momento da graça, que esta luz nos alcance e que sejamos guiados e conduzidos por ela. Escutemos a mensagem do Evangelho para o dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, conforme nós estamos sendo acompanhados esses dias pelo capítulo 6 do Evangelho de São João, o ensinamento de Jesus sobre o pão da vida, um pouco antes do trecho que nós terminamos de escutar, o grupo dos judeus começaram a murmurar, porque Jesus havia dito que ele era o pão vivo descido do céu e oferecia a sua própria carne e o seu próprio sangue como alimento salutar para a nossa vida. É diante desta murmuração dos judeus que Jesus oferece essa reflexão que nós terminamos de escutar. Mas essa reflexão não serve somente para aquele grupo de judeus daquele tempo. Esta reflexão também serve para cada um de nós. Sobretudo para que tenhamos a consciência da identidade de Jesus e do seu valor para a nossa vida. Ele é alimento. Portanto, sem este alimento, podemos perecer. É preciso que busquemos todos os dias nos alimentar do próprio Cristo. O trecho começa dizendo assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Primeiro, Jesus mostra esta intimidade, esta comunhão entre ele e o Pai. Ninguém pode vir a mim, isto é, ninguém pode crer em mim se não for antes atraído pelo Pai Eterno. Portanto, é o próprio Pai Eterno que se manifesta e nos atrai. E essa nossa atração pelo Pai Eterno se concretiza na nossa adesão de fé a Jesus, aquele que veio ao nosso encontro para nos revelar o rosto do Pai. E então, diz assim o Evangelho, e eu o ressuscitarei no último dia. O capítulo 6 do Evangelho de São João repete várias vezes como que um refrão essa dimensão da ressurreição, já apontando para aquilo que Jesus deve passar, a sua entrega, a sua morte na cruz, mas também a realidade da sua ressurreição. E quem crê em Jesus participa da sua ressurreição. Por isso, constantemente, o Evangelho insiste nessa dimensão da ressurreição no último dia, ajudando-nos a compreender que a morte não tem a última palavra. Por isso, o último dia não é o dia da morte. O último dia é o dia da ressurreição, é o dia da vida. Eu o ressuscitarei no último dia. E então, Jesus aponta para a própria Escritura, os profetas. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus.
Também é bonita essa dimensão porque coloca a figura de Deus como um mestre, como um pedagogo, que pacientemente ensina os seus discípulos. Mas é preciso que tenhamos abertura de coração para acolher este ensinamento. E isso fica muito claro. Diz assim o Evangelho: quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Portanto, Deus ensina, Deus deseja transmitir aquilo que Ele mesmo é. No entanto, é preciso que cada um, dispondo do seu coração, abrindo a sua mente e o seu espírito, procure acolher este ensinamento. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Portanto, abertura de ouvidos, escutar a voz de Deus. Em meio a tanto barulho, em meio a tantas outras vozes, saber discernir qual é a voz de Deus. Sabemos escutar a voz de Deus no mundo de hoje? Como temos feito para escutar a sua voz? Esta é uma condição para chegarmos à fé em Cristo. Escutar o ensinamento do Pai e dele aprender. O aprendizado, meu irmão, minha irmã, nem sempre é fácil. O aprendizado nem sempre acontece de forma voluntária. O aprendizado exige esforço, disciplina. É assim que a gente aprende. Como você tem se disposto a fazer este caminho de exercício, esforço, para aprender o ensinamento do Pai? Às vezes é preciso impor sobre si mesmo essa disciplina para que aprendamos os ensinamentos do Pai. Somente assim podemos ir a Jesus. E como já disse, quando Jesus diz vir a mim, significa crer em mim. Só podemos chegar à fé através da escuta do ensinamento do próprio Deus. Portanto, através do seu Espírito, o próprio Senhor nos instrui. E somente desta forma podemos chegar à fé em Cristo. E o Evangelho continua dizendo assim: não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Portanto, insiste mais uma vez nesta intimidade entre Jesus e o Pai eterno. Somente Jesus viu o rosto do Pai. No entanto, Ele compartilha conosco aquilo que Ele viu, os seus ensinamentos, suas palavras, seus gestos nos dizem daquilo que é o rosto do Pai. Ele desceu de junto do Pai e desceu para nos revelar aquilo que é o Pai eterno. O Evangelho diz assim em seguida: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. E continua repetindo aquilo que nós já escutamos várias vezes neste capítulo: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Mais uma vez voltando ao início do capítulo 6, quando Jesus diz à multidão para se esforçar, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que dura para a vida eterna. E aí Ele mesmo se coloca como sendo este alimento salutar. Eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou o pão da vida. E diz: este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Portanto, quem se alimenta de Cristo não perece. É um alimento que dura para a vida eterna. Não se trata do alimento que sacia a nossa fome física, simplesmente. Este alimento é importante. Sim, o próprio Jesus se esforça para saciar a multidão faminta, mas diz que é preciso buscar algo mais profundo, o essencial. E o essencial é justamente Cristo, Ele que vem ao nosso encontro como pão para saciar a nossa fome. E o trecho do Evangelho que nós escutamos conclui dizendo assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Portanto, é Jesus que oferece a si mesmo como sacrifício agradável para que o mundo tenha vida. Eu sempre repito que a lógica do cristianismo é diferente da lógica deste mundo. A lógica deste mundo é querer nos esforçar para ganhar a vida aqui. Cristo fez diferente. Cristo ofereceu a sua vida para que nós pudéssemos viver. E igualmente é isso que Cristo pede daqueles que decidem segui-lo. Não viver para ganhar a vida neste mundo, mas ser cristão é dar a vida para que outros possam tê-la em abundância.
Meu irmão e minha irmã, estamos concluindo mais este nosso encontro. E o Evangelho que hoje nós escutamos nos ensina que o murmúrio às vezes pode nos impedir de reconhecer a revelação de Deus e acolhê-la. Pode nos impedir de chegar à verdadeira fé em Jesus Cristo. Será que muitas vezes não caminhamos murmurando por aí e desta forma somos impedidos de fazer uma adesão profunda e verdadeira de fé? Dirijamo-nos ao Pai no final deste nosso encontro e façamos a Ele a nossa oração. Divino Pai eterno, Deus de misericórdia, Deus de ternura, te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez aquecer o nosso coração com a escuta do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos a luz, a força do Teu Espírito Santo, para que não caminhemos murmurando por aí, mas tenhamos a abertura de coração para acolher o Teu Filho Jesus pela fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.